26/10/2020. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. UniFG. Equipe: Alisson Gualberto, Bárbara Félix, Leandro Bittencourt, Stephanie Laís. Racionalismo expressivo. Bom dia, meu nome é Stephanie e eu vou falar sobre o racionalismo expressivo, que surgiu na Europa após a Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, e ganha força na Revolução Industrial entre 1890 e 1914, pelas suas construções estarem sendo através do funcionalismo e não apenas pela forma. E a experiência da Bauhaus é decisiva para o desenvolvimento do racionalismo, pelas suas pesquisas formais e tendências construtivas. A relação com o cubismo é pelo uso das formas na composição das construções simétricas, equilibradas e regulares. O racionalismo entra também no campo da filosofia moderna, em que era fundamental para a criação do mundo moderno e rompe com a ideia de que a verdade como revelação divina para que a razão entre como a base para a verdade. Possui racionalismo formalista, racionalismo construtivo e o racionalismo funcionalista. Algumas das características das construções racionalistas são a economia na utilização do solo, a utilização de materiais como vidro, nas fachadas principalmente, metal, ferro, madeira. A forma artística deriva de um método. A correspondência entre a forma e a função, ou seja, eles têm uma preocupação tanto com o exterior, com as fachadas, quanto com o interno, o que, o que seria usado de material, as funções, o programa. Bom, eles utilizaram também novas tecnologias, a estrutura aparente, coberturas planas, o despojamento da ornamentação, a utilização de vidro nas fachadas era muito presente e a preocupação com o espaço interno. Bom, aqui temos um exemplo da Vila Savoy, na França, de 1929, que foi de Le Corbusier, que foi um grande arquiteto desse pensamento, desse movimento racionalismo expressivo. Herzog e de Meuron, que é um escritório suíço composto por Vladimir Herzog e Pierre de Meuron, onde por trás de seus projetos com fachadas de vidros, materiais em aço e madeira, há comprometimento com a realidade e como a forma articula a vida, ou seja, existe uma preocupação de como seus projetos vão influenciar na vida das pessoas que utilizam o mesmo. Aqui nós separamos um projeto desse escritório, o Vitra House, que é um projeto que une dois temas: o volume empilhado e a casa arquetípica, onde retorna a ideia de casa própria e não um edifício de 5 pavimentos, como era previsto, com espaços gerais para exibição, com interseções angulares e o conceito geométrico. Os arquitetos exprimem em suas obras novos significados às formas já existentes, uma nova leitura do uso e sua forma, ou seja, o que aparentemente seriam apenas casinhas, dentro são exposições, o que seria apenas um edifício de 5 pavimentos, ele quebra esse paralelismo e acaba empilhando, encaixando esses volumes. Aqui nós separamos uma frase que é desse escritório, que diz: a arquitetura é uma oportunidade de iluminar plenamente os espaços em que vivemos e trabalhamos, para criar uma experiência que atraia todos os sentidos. Hein Koolhaas, arquiteto, urbanista e teórico da arquitetura neerlandês, professor na Universidade de Harvard. Foi fundador da OMA, que é um escritório de arquitetura metropolitana, com Elia Zengelis, na década de 1970. Alguns projetos teve participação de Zaha Hadid
entrando na concorrência dos projetos de novos edifícios. Projetos esses que vão contra o não pensamento nos usuários e em suas necessidades. Aqui nós separamos dois projetos. Tem a Biblioteca de Seattle, de 2004, com área total de 38.300 metros quadrados, onde cada plataforma é projetada para a interação dos usuários, exercendo diferentes atividades. Espaços amplos, flexíveis, com boa circulação, materiais e estruturas pensadas na união de diversos programas, ou seja, é além de uma biblioteca de que as pessoas estavam acostumadas, de programas separados. E aí ele junta nas plataformas, ele junta os diversos programas em apenas uma plataforma. Também temos a Dutch House, na Holanda, com 5.000 metros quadrados, que é uma importante valorização das condições ambientais, que incorporou uma casa acima e uma abaixo do solo, pela sua topografia, e com possibilidade de maximizar o programa de uma simples casa. Podemos ver também os traços, as características do nacionalismo expressivo, as formas geométricas, as fachadas de vidros, as angulações. Bom, aqui nós separamos uma frase de Rencurras que fala: a arquitetura não tem que estar relacionada apenas com a beleza e a estética, mas também com a ação política. A mim nunca interessaram tanto as formas como o fato de poder interferir na sociedade. Rencurras. A aluna Bárbara Félix. Peter Zumthor é um arquiteto suíço considerado uma das mentes mais brilhantes do mundo atual. Sendo considerado minimalista, ele ficou conhecido por projetar estruturas puras. A essência dos seus projetos está justamente na experiência com as texturas, a luz, a sensualidade do ambiente, porque para ele é por meio dos sentidos que as pessoas memorizam os lugares. No projeto do Museu de Arte de Bregenz, o arquiteto explorou justamente os efeitos da incidência da luz, utilizando o vidro para trazer esse efeito, juntamente com a estrutura metálica aparente e uma forma geométrica simples. Alejandro Aravena se destacou no mercado mundial por suas propostas na área de habitação social. Por meio de seu trabalho, Aravena procura combater os problemas mais graves das áreas urbanas. No projeto do dormitório da Universidade de St. Edwards, Aravena trouxe a ideia de que um dormitório é como um mosteiro. Como no mosteiro trata-se das celas dos monges e de como elas se relacionam com o refeitório e com a capela, no caso do dormitório se tratam de quartos e de como esses quartos se relacionam com o refeitório e com as instalações comuns, porque ambos têm as mesmas situações: dormir, estudar e comer, ou dito de forma mais sugestiva, alimentar o corpo e a alma e digerir. Para realizar esse projeto, de forma que lembrasse um mosteiro em sua forma, Aravena utilizou o concreto aparente em blocos de formas simples, que se ligam através de passarelas de vidro com estrutura metálica aparente e também com a cor, como ponto visual marcante no projeto. Sana é um escritório de arquitetura formado por Kazuyo Semija e Ryo Ishizawa. Com sua sede em Tóquio, a maioria de seus projetos ficam localizados no Japão. O escritório já foi premiado por inúmeras obras, tanto no Japão quanto na Europa e nos Estados Unidos. No projeto da Escola de Administração e Design Zollieren, que está localizado em uma fábrica de carvão histórica, o edifício é um cubo de 35 metros quadrados, sendo em grande escala em relação às fábricas vizinhas, fazendo um intenso contraste com a textura suburbana mais fina. Em relação ao gabarito da área, o edifício pode ser percebido como grande demais para o seu programa, mas ao se aproximar, é possível perceber que a abordagem não leva apenas em conta o impacto urbano, mas também é responsável pelo programa do edifício, trazendo em suas características um grande cubo de concreto aparente com pequenos recortes de vidro. Já no projeto do Museu de Louvre-Lens,
Os japoneses queriam evitar a criação de uma fortaleza dominadora, optando por uma estrutura baixa e de fácil acesso, que se integrasse com o local, sem impor sua presença. A estrutura é composta por 5 edifícios de aço e vidro que se integram com sua paisagem por ter sua transparência, sendo 4 retângulos e um quadrado, grande com paredes ligeiramente curvadas. As coberturas são parcialmente de vidro, refletindo uma vantagem especial para trazer a luz tanto para a exposição das obras, quanto por ser capaz de trazer o céu para dentro do edifício. Aluno Leandro Bittencourt. Arquiteto Sou Fujimoto. Nascido no ano de 1971, formou-se em arquitetura em 1994 pela Universidade de Tóquio. O seu estilo de projetar nos traz muito da arquitetura racionalista, onde utiliza a natureza de sua cidade como inspiração e a funcionalidade das formas adaptadas à vida humana. Arquiteto Carlos Leão. Além de arquiteto, era pintor e desenhista. Brasileiro, formou-se pela Escola Nacional de Belas Artes em 1931. Foi amigo e sócio de Lúcio Costa e fez parte da equipe que projetou o edifício Capanema, com supervisão de Le Corbusier, que era considerado pelo grupo um mestre e com quem Carlos Leão aprendeu muito da arquitetura racionalista. Aluno Alisson Gualberto. Diógenes iniciou sua carreira profissional com agronomia e, posteriormente, entrou para a arquitetura. Assim, conseguiu deixar seu nome na história de Salvador, sendo um dos principais arquitetos responsáveis pela modernização urbana de Salvador, participando da equipe do Escritório do Plano de Urbanismo da cidade, ficando responsável pelo setor paisagístico. Em seu estilo, Diógenes valorizava a utilização da cor branca, as linhas retas e a utilização dos vidros na fachada. Richard estudou nos Estados Unidos e se formou em arquitetura em 1957. Porém, em 1963, ele fundou seu próprio escritório de arquitetura e começou a desenvolver projetos de habitação unifamiliar. Foi assim que ele foi considerado um dos arquitetos do New York Five. A sua identidade era caracterizada pela utilização do branco como matriz principal dos seus projetos. Também a valorização do racionalismo, a combinação entre linhas retas e curvas que marcaram bastante as suas obras.